Jornal Piratininga. Estamos aqui, seguimos com o Jornal Piratininga desta segunda-feira, são 9h mais 18 minutos. O assunto agora é o Dia da Consciência Negra. Hoje é feriado municipal na cidade de São Paulo, que, como cerca de 1.000 municípios em todo o país, se adequou a celebração desta data, diferentemente, por exemplo, de São José dos Campos. Nós não temos um feriado hoje nesta segunda-feira, diferente, por exemplo, de Jacareí, que passou os últimos dias discutindo a possibilidade da inserção do dia 20 de novembro na lista dos seus 4 feriados municipais, através de um projeto de lei apresentado pelo vereador Paulinho dos Condutores, do PR, que acabou votado e rejeitado na sessão de Câmara realizada na última quinta-feira em Jacareí, sobre a qual, inclusive, a gente falou há pouco com a presença da presidente da casa, a vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB, que é negra, e reclama de forma incisiva de ter sido submetida a insultos de cunho racista durante a sessão da última quinta-feira em Jacareí. Para a gente falar mais a respeito do tema, o Dia da Consciência Negra, a gente convidou para participar ao vivo aqui dos estúdios do nosso jornal a professora Suzete Chafan, que foi candidata a prefeita pelo PSOL em 2012, candidata a prefeita de Jacareí, e é integrante do movimento negro na cidade e aqui na região. Tudo bem, Suzete? Prazer tê-la conosco aqui. Bom dia. Bom dia, Ângelo. Bom dia a todos e todas ouvintes do seu programa. Primeiramente, quero parabenizar por essa pauta. Desde que quando recebemos o convite, eu já tinha feito o agradecimento. Agora aproveito para fazer pessoalmente, agradecer por estarmos aqui. Temos a possibilidade de falar sobre a importância do Dia da Consciência Negra para todos nós. Pegando um pouco do gancho do que foi conversado há pouco com a Lucimar, presidente da Câmara, você estava na sessão do dia e me contava fora do ar que um pouco antes houve uma conversa com alguns integrantes do movimento negro da cidade para tentar estabelecer um padrão ali de conduta, de abordagem em relação à proposta do vereador Paulinho. Eu até dizia para você, quando a convidei para estar aqui, e disse para o Paulinho ao vivo na véspera da votação que dificilmente o projeto passaria, primeiro porque você teria que fazer um remanejamento ali nas 4 datas religiosas que compõem o quadro de do calendário municipal de feriados. E segundo porque efetivamente a gente não sentiu nenhum movimento, né, das pessoas ligadas ao movimento negro de uma discussão um pouco mais profunda a respeito dessa proposta. O que é que efetivamente aconteceu nos bastidores em relação a isso, Suzete? Antes de mais nada, Ângelo, eu quero esclarecer que você se equivocou. Eu disse a você que participei de uma discussão dentro da Câmara, naquele momento que houve antes do projeto, foi pedido de um tempo, foi interrompida a sessão. Perfeito. Tá? Isso precisa ser esclarecido porque lá dentro eu coloquei minha posição. Mas foi, na verdade, isso ocorreu antes da votação. Se você me permite, claro. Eu gostaria de começar lembrando que hoje, segunda-feira, 20 de novembro, é Dia da Consciência Negra. E pedir às pessoas todas, independente da cor da pele, que parem, dediquem um pouquinho do dia de hoje, seu tempo, para refletir sobre a necessidade desse dia estar no calendário, inclusive sobre a necessidade do feriado, e refletindo, observando as estatísticas, né? Porque não somos nós que dizemos, as estatísticas oficiais colocam dados como 71% dos homicídios no país são de negros. Na juventude isso é muito pior. O jovem negro, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Os homicídios cometidos pela polícia são preferencialmente, a gente diz que é seletiva a abordagem que a polícia faz aos negros e ocorre muito mais contra jovens negros. O salário dos trabalhadores e trabalhadoras negros é muito menor. Houve um estudo de um Instituto Oxfam do Brasil que disse recentemente, semana passada, uma pesquisa, que nós levaríamos ainda 70 anos para igualar salário de negros e brancos.
E se o salário, se forem trabalhadoras negras fazendo a mesma função que a trabalhadora branca, ela vai receber 30% do que ganha a trabalhadora branca. Então, isso não somos nós que estamos dizendo. A violência contra a mulher, ela é muito mais intensificada contra a mulher negra. O genocídio da mulher negra é muito maior, tanto que foi instituído pelos órgãos governamentais, inclusive, datas para efetivar a luta contra isso. Dia 25 de novembro, nós vamos realizar o Dia Internacional de Luta contra o Genocídio da Mulher, e sabendo que dentre essas está a maioria negra, porque o IBGE conta que 54% da população brasileira está composta de negros e pardos. Então, somos a maioria, mas levamos a menor parte do bolo. Ainda somos preteridos, ainda necessitamos de uma reparação. Veja, mais de 300 anos de escravidão nesse país. O Brasil foi o último país a abolir a escravatura, e nós ainda vivemos uma situação de escravidão. Né? Então, precisamos, depois de 130 anos, precisamos parar, refletir sobre essas questões. Para isso, o Dia da Consciência Negra. Eu não podia, como professora, inclusive, deixar de passar para os seus ouvintes o mínimo dessa mensagem, porque é assim que nós queremos construir a consciência negra para os que ainda não têm. Quando eu disse para você que não houve uma discussão, na verdade eu estava me referindo a antes da sessão, dias antes da sessão. Eu talvez tenha colocado de forma equivocada, você me contava fora do ar que houve um momento em que a sessão foi interrompida, em que alguns de vocês que estavam nas galerias foram chamados para conversar a respeito do projeto, para conversar a respeito da possibilidade de aprovação ou não. Mas assim, uma discussão um pouco mais macro, mais contundente, envolvendo um número maior de pessoas, isso efetivamente não aconteceu em Jacareí. Olha, eu fiquei sabendo, inclusive entrei nessa reunião que foi chamada pelo vereador Paulinho. Ele chamou, inclusive no ar, os movimentos sociais e sindicais que estavam lá para discutir. Entendi. Eu fiquei surpresa quando entrei na sala e vi que estava uma reunião de vereadores. Aí expressei minha surpresa, meu constrangimento, inclusive, que eu não esperava participar de uma reunião de vereadores. Né? Então, mas lá na Câmara foi dito, a senhora presidenta da Câmara disse que ela listou uma atividade que tiveram lá no dia 13 de novembro, que convidou, segundo ela, todos os ativistas negros da cidade, e que tivessem chegado a um acordo. Ora, eu não fui convidada para essa atividade, inclusive porque uma das batalhas que a gente tem para que seja estabelecido, instituído o Dia da Consciência Negra, o feriado, é para que a gente tenha condição de estabelecer mais debate, mais ensinamentos, discussões na população sobre a questão, e não fui convidada para isso. Um companheiro esteve e questionou minha ausência, e depois eu fui convidada para outros eventos que já estava com agenda, né? Inclusive ela me convidou para um evento em 1º de dezembro, já tem uma agenda impossível de faltar, que é o Congresso do PSOL. Mas ela lá naquele local, ela reportou que havia reunido um movimento e que tinham chegado a alguma conclusão, uma proposta. Aí já gerou conflito, porque o pessoal do movimento sindical falou, nós não fomos convidados e não estávamos aí, quem estava não estava para esse fim. Porque isso é um problema muito sério, sabe, Ângelo? E é por isso, depois eu conversei com alguns, para dizer o seguinte, é preciso o Dia da Consciência Negra ser feriado para que sejam feitas atividades, para que seja trabalhado? É uma pergunta que muita gente me faz. E eu respondo sempre que sim, é imprescindível. Por quê? Porque quando se estabelece o feriado, por lei, a legislação reza que seja destinada a verba para que os movimentos, as pessoas engajadas, desenvolvam as atividades que quiserem. Apresente o projeto e a verba será deslocada, descontingenciada para esse fim. O que acontece, pelo que eu entendi quando a vereadora, a senhora presidenta, disse, é que eles chamaram para que fosse feito ali dentro da Câmara. Ora, isso não atende à nossa necessidade. Nós queremos liberdade, livre de instituições, livre de governos,
sabe? Porque muda, o governo muda, daqui a pouco você vai estar com outro governo. Olha, é lamentável, no governo passado eu já questionei isso. Para que se faça, tenha espaço liberado, que se tenha som, toda uma infraestrutura, o movimento às vezes fica na mão do governo, porque é obrigado a participar de atividades onde está o governo, porque não tem a liberdade que poderá ter quando esse dia for feriado e que se tenha a verba designada e que se possa preparar projetos. Quer dizer, então, esse tipo de coisa não teve. Institucionalizar em detrimento de um ou outro político, o outro vereador, isso é complicado, é perigoso, não nos interessa. Entendeu? Tanto assim que estavam presentes lá na Câmara, não só os sindicalistas, como estão dizendo, estavam representantes de movimento de mulheres, de movimento de negros, estavam lá e se expressaram, se colocaram naquele momento, naquele debate, naquela situação que se criou. Né? Então, eu preciso esclarecer isso para você e para os seus ouvintes. Você usou a Tribuna Livre no dia, né? Usei. Surpreendentemente, no primeiro momento, às 9h05, eu estava falando, e não sei quantos me alcançaram, até está no YouTube lá, né? As pessoas podem ouvir a nossa fala, e como sempre fizemos, aproveitando esse espaço da Tribuna Livre, que foi conquista de muita luta, que Jacareí, felizmente, ainda tem, não conseguiram acabar, eu estava falando da importância, exatamente, fazendo essa discussão da importância, né, que tem, usei, e linkando com a escravidão atual. Né? Porque no século XIX, Joaquim Nabuco, que foi um jurista, um jornalista, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, ele já dizia, e tem vários escritos dele no livro dele, Minha Formação, ele diz o seguinte: a escravidão permanecerá por muito tempo como característica nacional do Brasil. E o que foi dito há tanto tempo é ou não é verdade hoje? Nós consideramos que os escravos somos todos nós da classe trabalhadora. Por isso esse corte de raça, classe e gênero, né? Porque as mulheres negras são mais vítimas de todas as mazelas do capitalismo, é muito importante para nós apreciarmos e discutirmos. Estudamos e discutimos sobre esse viés. Porque é verdade o que disse esse jurista há tanto tempo, por volta de 1898. E é assim que nós queremos que se saiba dizer. É importante ter autonomia, a autonomia do movimento, de partidos, de governo, independente que você tenha cor partidária. Claro que nós queremos envolver toda a sociedade, porque não é uma coisa de preto só. Né? E coisa de preto tem sentido pejorativo. Nós vimos recentemente o jornalista da Globo, William Vac, nos estúdios, não sei se todos os seus ouvintes têm conhecimento, né? Mas ele falou que estava um ruído lá na rua, na rodovia, ele disse: olha esse barulho, eu sei o que ele está fazendo, isso é coisa de preto. Né? E coisa de preto é muito mais que fazer confusão, bagunça, como estão dizendo. Né? É coisa de discutir a reparação necessária aos negros desse país, não é coisa de preto, porque estão aí os dados, a estatística. Ontem, Ângelo, só fazendo parênteses, eu participei de uma atividade e os jovens do hip hop estavam falando sobre o Dia da Consciência Negra. Eles falaram mais ou menos isso, que eles estão aí para driblar a probabilidade de ser morto muito jovem, a probabilidade de cair nas drogas. Eles estão fazendo música, estão fazendo arte. Então, eu reputo isso como muito importante que o nosso jovem tenha conhecimento. Né? O 20 de novembro, ele faz um link com a data de nascimento de Zumbi dos Palmares. 1695. Perfeito. O nascimento, melhor, a morte de Zumbi dos Palmares. A morte de Zumbi dos Palmares. Esse grande líder que lutou tanto contra a escravidão e, por sequência, seguindo a ele, vieram a própria Dandara, a mulher dele, que depois liderou com o Quilombo, a Luísa Maim, que liderou o Quilombo, mulheres que vieram como princesas da África, foram sequestradas e escravizadas aqui no Brasil. Né? A Luísa Maim é mãe do Luiz Gama, um poeta, tem até uma estátua dele na Praça da República, mas ninguém sabe quem é. E nós precisamos dizer para as pessoas, foi um jornalista negro primeiro, lá ainda no século XIX, antes da abolição da escravatura, que lutou para libertar escravos. Como? Se fez advogado autodidata. Ele não pôde frequentar a USP,
vivia aqui em São Paulo, como negro. Então ele se fez advogado e libertou mais de 500 escravos. Por isso, em 2015, 3 de novembro de 2015, a OAB reconheceu e outorgou a homenagem póstuma de reconhecer o primeiro advogado negro do Brasil, Luiz Gama. E eu poderia falar de outros heróis negros, que nós temos heróis, que os livros didáticos não mostram, que a televisão não mostra, que a história quer apagar e ocultar, quer deixar passar em branco, como se diz, né? Nós temos, como se dizem aí, para ocultar a nossa imagem. Ocultar mesmo, passar em branco seria ocultar. Outros heróis, e tem ainda as pessoas que na contemporaneidade estão lutando. Artistas engajados, gente que se destaca, gente que nega que no dia a dia, eu gosto muito de ser um paradigma, um modelo para os meus alunos. Eles olham e veem uma professora e dizem, um dia eu vou ser uma professora, né? Para as crianças isso ainda é um modelo. Mas ser uma professora, ser um bem-sucedido negro, faz muita diferença. Eu aproveito aqui o seu programa para homenagear uma grande professora de Jacareí, que se fez doutora recentemente, doutora em língua portuguesa e linguística aplicada, a professora Piedade Teodoro, que é muito conhecida na cidade, negra, e que sempre fez um trabalho muito importante de conscientização, ou seja, mostrando seu trabalho sério, ajudando a construir uma juventude e os jovens estudantes para que tomem seu lugar na sociedade e sempre mostrando, sendo esse estereótipo, a mulher negra de luta e que faz um trabalho de conscientizar. Suzete Chafan, professora, ligada ao movimento negro em Jacareí, aqui no Vale do Paraíba, participando ao vivo aqui nos estúdios do Jornal Piratininga desta segunda-feira. Eu ainda quero fazer uma pergunta caseira para você relacionada com Jacareí. A Lucimar é a primeira mulher presidente da Câmara na história do Legislativo jacariense e é negra. O que é que isso significa para o movimento, na sua opinião? Olha só, eu acabei de dizer para você e dei um exemplo recente de orgulho da professora doutora, que eu acho que é a única Jacareí negra. Mas eu acho, e já disse isso na entrevista, é muito importante que tenhamos parlamentares negros. Agora, é mais importante ainda que eles defendam a causa do negro. É mais importante porque você ter consciência negra independe da cor da pele. Tem negros que chegam lá e não defendem a causa negra. Uhum. Então, eu parabenizo aos negros que conseguem ocupar esse espaço na sociedade que nunca foi dos negros. Agora, é importante dizer uma coisa. Como funciona esse mandato, esse trabalho em prol dos negros. Isso é importante dizer. Aí a gente tem que fazer um debate com a vereadora, né? Porque a vereadora, ela está num partido, o PSDB, que apoia o Temer. E o Temer está fazendo reformas absurdas, reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que escraviza o povo brasileiro, que em sua maioria, como diz o IBGE, e contou, é negra. Então, é preciso que se tenha uma consciência aí a serviço de quem que se está. Né? Porque não adianta eu chegar ao poder e estar no poder, mas não estar do lado correto. Eu digo, não que seja errado, eu digo o lado que favorece, que defende o lado no nosso lado. Porque é muito fácil eu dizer, eu também sou pobre, eu também sou negra, quer dizer, nunca fui rica. Né? Sou uma trabalhadora, tenho o que tenho e que conseguem ter os trabalhadores. Perfeito. Nunca fui rica, eu também sou negra, né, como a vereadora se diz, eu também sou mulher. E não é isso que vai fazer de mim uma lutadora. O que faz pela causa negra, o que faz de mim é minha consciência de classe, de defender os direitos dos negros, de lutar, inclusive pelo feriado. E eu não estou aqui tergiversando, não. Eu me lembro da tua pergunta primeira. Uhum. Não estou tergiversando, não estou escondendo e fugindo ao debate, não. É que eu
tinha muita necessidade e com o debate eu percebo que as pessoas estão esquecendo de colocar a importância do Dia da Consciência Negra e essa questão, né? De qualquer maneira, você está deixando muito claro que o feriado em si ele é fundamental, porque ele ajuda a estruturar todo esse movimento e transformar o movimento que ele é do dia a dia numa data específica de celebração e efetivamente de consciência em relação à dificuldade que o negro ainda tem no país, né? Quer dizer, por isso a necessidade de se ter o feriado. E em função disso, eu queria te fazer uma última pergunta. Vocês, de alguma maneira, pretendem ainda em Jacareí, eu estou trazendo um pouquinho a discussão para Jacareí, especificamente por causa da proposta do feriado, sim, que acabou não passando na Câmara. Sim. Vocês do movimento, de alguma forma, pretendem insistir nisso, num segundo momento, de tentar ainda transformar o Dia da Consciência como sendo um feriado municipal em Jacareí? Com certeza, com certeza. Eu não sei quanto tempo nós temos, eu pensei que nós tivéssemos mais tempo. 5 minutos. Mas eu não posso deixar de me colocar nessa polêmica, com certeza. Tanto que nós, o pessoal, fizemos o debate, chamar os movimentos para fazer uma discussão fora da Câmara, por fora das instituições oficiais. Para que os movimentos, e não é um movimento do pessoal, que seja um movimento social. Nós temos que lutar, e nós estamos aqui colocando no seu programa que nós pretendemos lançar uma campanha para confecção de uma lei de iniciativa popular, colher os 5% das assinaturas do eleitorado de Jacareí, conversar com a população, aproveitar esse ensejo para fazer o debate com a população, o esclarecimento até para muitos negros que não estão associados, ligados a essa questão, para lançar essa proposta para o movimento. Aproveite seu programa, inclusive, para fazer isso público, chamando todos os segmentos. O segmento de mulheres, de negros, de religiosos, de religiões africanas, todos os movimentos, para que a gente se junte, inclusive o movimento sindical, porque eu vi a vereadora falar que não era para o movimento sindical estar ali. Ela falou na entrevista com você. E ela está equivocada. O movimento sindical sempre lutou com essa pauta. Sabe? Sempre, sempre, sempre. Quando nós defendemos os trabalhadores, defendemos a maioria negra. Ouvi também a senhora vereadora falar que é preciso respeitar e que ela luta para respeitar cada um e deve buscar a felicidade do seu jeito. Não, a felicidade do povo negro só virá quando for feita a reparação, quando houver reconhecimento e respeito. Porque eu mesma, vou te dizer, são raras as vezes que vou à rua, vou a um lugar novo, que não sou alvo de preconceito. Então, nós precisamos fazer, por fora das instituições, fazer um movimento que envolva toda a população de Jacareí. Propor essa emenda popular, iniciativa popular, sair corajosamente colhendo as assinaturas, sim, nós podemos. Importante, não é porque a ideia está partindo de nós que não vai ser abraçada. Entendi. Venha quem quiser, mas nós temos que aproveitar para fazer essa discussão, porque aí a própria vereadora disse, você sabe, a inconstitucionalidade que fala, é inconstitucional, já tem 4 feriados de Jacareí, isso é uma inverdade. É inverdade porque a lei orgânica do município reza isso, sim, mas sabemos que isso pode ser alterado, como foi em outros municípios. Sorocaba é feriado, e o deputado estadual Raul Marcelo do PSOL está lutando para que esse feriado seja no estado inteiro com um projeto. Né? Aparecida, olha a contradição, Aparecida aqui perto é feriado, entendeu? E nós temos que fazer o feriado acontecer em Jacareí também, como é em todas as cidades do estado do Rio de Janeiro inteiro, né? Nós temos que lutar, e é possível, desde que haja vontade política. Todo mundo sabe que se o prefeito quiser, ele vai discutir com a população e vendo que é um anseio da população. A população anseia o feriado. E aí cabe a nós, não deixar que esse feriado seja um dia apagado, só para descanso, só para, como dizem alguns, é tanto que dizer, que leva prejuízo para o comércio, para a burguesia. Aqui eu não estou falando do pequeno comerciante, não. Estou falando das grandes empresas, estou falando do grande comércio que reclama que é prejudicado. Porque alguns pequenos comerciantes até caem nessa balela de se achar que são também estão embutidos nessa condição de empresários. Porque o governo criou mecanismo para cobrar imposto deles e fazerem com que eles pensem assim. Mas tem que pensar, você trabalha 12, 15 horas por dia para ganhar menos que um trabalhador
trabalhador assalariado às vezes. Então, nós lutamos contra as grandes empresas, o grande comércio, que reclama de prejuízo. Isso não é assim. Isso pode até ser revertido quando nós aproveitarmos essa data para realmente, efetivamente, trabalharmos a conscientização do nosso povo e dos nossos visitantes, já que Jacareí está entrando na rota de turismo, né? De qualquer maneira, você trouxe um fato novo aí para essa conversa, que é a movimentação que vocês pretendem fazer no sentido de atrair a comunidade e a adesão da população de uma forma geral para a apresentação de um projeto de iniciativa popular. Exato. Suzete, eu estou realmente com o tempo agora em cima da hora. Você não vai perder a oportunidade de voltar à medida em que o assunto for ganhando corpo. Você sabe que a gente aqui tem um espaço democrático. Eu te dei uma resposta, né? Eu quero dizer a você que houve ali, o que eu vi ali foi um brutal ataque ao povo negro. Perfeito. Um brutal ataque. Eu não acredito, não pode ser, ninguém em sã consciência vai para um evento desse para ser racista, vai para um evento que vai lutar contra o preconceito, contra a desigualdade, para ser racista. Eu não acredito. E eu não ouvi esse tipo de manifestação. Li nos jornais, vi aí vídeos, mas acho que quando você diz Michael Jackson, no calor daquela manifestação que se tornou, porque a comunidade se sentiu lutadora, sejam sindicalistas, sejam militantes negros, atacadas quando viram majoritariamente os vereadores do PSDB e do PT, que a omissão do PT foi cruel, né? E dos outros partidos também, rejeitarem o feriado. Então a comunidade se sentiu atacada, foi mais um ataque, como os ataques que fazem Alckmin, a nós professores, que agora vocês sabem a legislação que ele está criando para tirar direitos, como os ataques se fazem os governos quando tiram direitos dos trabalhadores. E eu insisto, vamos lutar contra essas reformas, ainda há tempo de barrar, ainda temos que tirar esse governo de lá e rechaçar aqueles que estão a favor desse governo, porque eu acho que essas pessoas não foram lá para esse fim, né? E eu vejo muito uma tentativa de criminalização do movimento sindical, do movimento que estava lá. Eu vejo que se cria uma cortina de fumaça para dar outro recorte para a discussão, para ocultar o que realmente interessa. Gente, aproveitar esse espaço, essa data, esse momento, para discutir a questão da necessidade do feriado, a questão da necessidade de reparação, respeito, igualdade social e racial. E dizer, por exemplo, que algo que eu deixei de falar naquele momento, quando nós pensamos isso, nós pensamos, por exemplo, as escolas com calendário. São poucas as escolas, inclusive desde Jacareí, que tem o mês de novembro com todo o calendário colocado. Eu sempre estou lembrando os livros didáticos que não colocam. E você sabe, para lembrar que não podia deixar de falar da Lei 10.639, que é aquela que obriga as escolas, obrigava pela LDB a ensinar a história da cultura afro-descendente, da importância para a nossa formação. Ela está sujeita a assumir da LDB, nessa reforma que faz o Temer. Então, é importantíssimo, é muito grande a nossa luta, né? E eu quero aproveitar aqui para dizer: vamos sim lutar juntos, mas juntos com um corte de classe, sabendo de que lados estamos, com quem estamos e a quem favorece o nosso posicionamento. Longe de mim, mulher, negra, não rica, de estar ocultando ou defendendo qualquer manifestação de racismo. Mas eu quero colocar essa posição porque é muito importante que todos saibam que nós do PSOL, por exemplo, a nossa luta é que haja essa igualdade racial e haja a igualdade da classe trabalhadora. Por isso nós sabemos de que lado estamos. E nosso lado é com os trabalhadores e não com os governantes e não defendendo interesses, porque a proposta da senhora vereadora, presidenta, era colocar uma semana. E isso não é o que nós queremos. Na verdade, o que ela está fazendo, envolvendo todo o movimento numa proposta que não nos contempla. Entendi. Porque uma semana, como tem, com todo respeito ao povo árabe, com todo respeito ao povo japonês, que eu tenho profunda admiração, mas ninguém, nem mesmo eles, vão negar que a importância, a atuação, a presença do povo negro é muito maior na formação do nosso país. Então, uma semana não nos basta, nós não queremos esse faz de conta, nós queremos, na realidade, discutir uma data e nessa data, fazer um trabalho
político, educativo, esclarecedor, de formação, que vai alterar, antes que os 70 anos previsto lá pelos órgãos internacionais e nacionais, mas que vai realmente restabelecer ao povo negro sua liberdade. Aí sim, a nova abolição que vai restabelecer por nossas mãos a nossa liberdade. Perfeito. Suzete, obrigado pela presença mais uma vez. Bom dia para você, viu? Obrigada a você. Muito bom dia a todos e a todas. Obrigada pela audiência. Professora Suzete Chafan, integrante do Movimento Negro de Jacareí, região, marcando presença ao vivo aqui no Jornal Piratininga desta segunda-feira, dia em que se comemora o Dia da Consciência Negra. Repito, em alguns municípios, feriado municipal, como na capital paulista, como no estado do Rio de Janeiro, como na cidade de Aparecida, mas isso não ocorre em Jacareí, São José dos Campos e algumas outras cidades do Vale do Paraíba que ainda discutem essa possibilidade. Jacareí, como disse a Suzete, vai para a rua e vai tentar trazer a população para essa discussão através de um projeto de iniciativa popular. 9h mais 47, um rápido intervalo e a gente volta na sequência com mais informações para você. Super Rádio Piratininga.